Olá, boa tarde a todas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Vânia Mourão, integrante do Comitê Popular de Mulheres em Portugal, e quero lhes dar as boas-vindas. É um imenso prazer estar com vocês aqui hoje, dando seguimento ao nosso grupo de estudos. Eu gostaria de ressaltar que o texto que será apresentado e discutido hoje, da autora Glória Anzaldúa, abre aspas, falando em línguas, uma carta para mulheres escritoras do terceiro mundo, será o quarto texto que estamos a discutir e debater aqui no nosso comitê, no espaço de um projeto que se iniciou com o nome de formação, com a proposta, né, de uma formação, mas que hoje identificamos como grupo de estudos, porque nós compreendemos que não estamos aqui nos propondo a ministrar curso nem ministrar aulas, mas construir juntas um espaço onde a gente possa ler textos e compreender diversas narrativas e discursos, não apenas para o desenvolvimento de cada uma de nós aqui do comitê, mas também para fortalecer, né, a nossa luta. Compreendemos que esse espaço que a gente está construindo deve ser um ambiente tranquilo, seguro, sem hierarquias, regras ou imposições, um ambiente acolhedor, para que a gente possa estimular o máximo possível a leitura desses diversos textos, né, que nós estamos propondo aqui compartilhar com vocês. É importante também a gente compreender que o fortalecimento da nossa luta como mulheres feministas e antirracistas que acreditam numa política feminista unificada, plural e interseccional, com enfoque ético e teórico, pacifista, antimilitarista e coerente com todos os princípios feministas, buscam uma transformação estrutural e global de nossas sociedades com base na equidade social, na solidariedade constante e na força política de uma ampla aliança feminista. Pois entendemos que as lutas não são separadas e não estão separadas e não podemos nos dividir. Então, seguiremos hoje com duas companheiras que estarão mais à frente desta apresentação de hoje. Temos aqui a companheira Úrsula Dísio, a companheira Graciane Fernandes, que fazem parte do comitê, estão representando o norte do nosso Portugal aqui hoje também, né? Boa tarde, Úrsula. Boa tarde, Graciane. Boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada por vocês terem Boa aceitado. tarde. Muito obrigada, porque eu sei que é um desafio, é mais uma responsabilidade, como a gente leu a carta, né? Para nós, Uhum. mulheres. Então, obrigada, tá? Por este acolhimento que vocês tiveram com o nosso texto. Então, vamos entender que hoje, na sequência, a Úrsula vai ter 5 minutos para retomar o texto que nós discutimos anteriormente, que é Rumo ao Feminismo Descolonial, foi Rumo ao Feminismo Descolonial, da autora Maria Lugones, e isso com a intenção da gente poder conectar com esta carta. Em seguida, a companheira Gleiciane, ela vai apresentar a autora, contextualizar também a sua obra, né? E depois que nós desligarmos a gravação, ela vai nos presentear com uma carta-resposta que ela fez para a autora. É importante a gente entender que aqui agora a gente vai ter uma apresentação que não pode ser interrompida, então eu peço que vocês anotem as suas dúvidas num papel para que na ocasião que a gente for desligar a gravação e abrir também os áudios e convidá-los para a conversa, vocês possam trazer essas questões para a gente poder discutir, debater, né, e conversar. Então, desse modo, eu desejo a Úrsula e a Gleiciane uma boa apresentação e convido-as agora a tomar a palavra. Até mais.
Tá bem, obrigada, Vânia, que linda abertura. Então, vamos lá. Minha tarefa é só dar uma retomada, né, nos principais pontos do texto que nós discutimos no encontro anterior. Como a Vânia falou, foi um texto da Maria Lugones, argentina Maria Lugones, intitulado Rumo a um Feminismo Descolonial. E os principais pontos, então, aqui, minha tentativa de sintetizá-los, são o seguinte: o primeiro e o principal ponto da fala da Maria Lugones nesse texto é que ela diz que gênero é uma imposição da colonialidade. A partir dos descobrimentos, então, por volta de 1500, com a lógica opressiva da modernidade colonial, se passa a fazer uso de dicotomias hierárquicas e de uma lógica de categorias. Por exemplo, homem, mulher, civilizado e selvagem, humano e não humano, macho e fêmea. E assim se constrói um processo de desumanização. A Lugones diz o seguinte, abre aspas, chama a análise da opressão de gênero racializada, capitalista, de colonialidade de gênero. Chama a possibilidade de superar a colonialidade de gênero de feminismo descolonial. E é a partir disso que no último grupo de estudos nós destacamos uma fala de Lugones em que ela diz que não existe mulher colonizada. E perguntamos, por quê? Como assim? Por que não existe mulher colonizada? E é pelo seguinte, né? Pelo que ela fala, que se é mulher, é do norte global e, portanto, não é colonizada. Se é do sul global, é colonizada. Logo, não pode ser, é um não ser. Portanto, é desumanizada, é uma fêmea, não é mulher. Essa é a lógica capitalista colonizadora. E por aí podemos entender por que hoje acontece o que acontece, especialmente com as mulheres do sul global, né? Eu acho chocante até, mas eu acho que explica muita coisa. O segundo ponto que eu destaquei para sintetizar o que a gente viu no texto da Lugones é o eixo central do feminismo descolonial, que parte do princípio de entender que o capitalismo requer abordar, entender o capitalismo, desculpe, requer abordar a interseccionalidade de raça, gênero e classe. Isso diz da estruturação do capital humano. A escravização de pessoas foi uma forma de obtenção de lucro que financiou toda a empresa dos descobrimentos. O problema do racismo estrutural é criado nessa altura. Portanto, capitalismo é igual a desumanização. E, importante, por isso, Lugones se desloca dos feminismos de mulheres de cor para um feminismo descolonial. E, em contrapartida, então, a partir disso, o que Lugones propõe? Ela propõe valorizar as formas de resistência, inclusive por isso ela usa a expressão não modernos no lugar de povos primitivos ou coisa assim, e usar a ideia de alternativa e de construir coalizões, sempre com foco no coletivo e no comunitário. O conceito de coalizão é fundamental dentro do texto dela, né, que a gente viu, e ela diz que a coalizão, ela diz da coalizão que ela é um movimento rumo à coalizão que nos impulsiona a conhecer uma a outra como entes que são densos, criativos, relacionais em sociedades alternativas e alicerçadas nos lugares tensos e criativos da diferença colonial. Acho que eu me atrapalhei na leitura aqui, mas tudo bem. E como é que a gente pode fazer isso? Então, a Lugones fala de uma metodologia da descolonialidade em que a gente deve olhar, analisar, tentar entender as coisas, começando pela cosmologia e não pelo gênero. A gente deve ler o social a partir das cosmologias que o informam, em vez de começar com uma leitura gendrada nas cosmologias
cosmologias que subjazem e constituem a percepção, a motilidade, a incorporação e a relação. Precisamos falar diferente da dicotomia imposta e aprender sobre os povos. Lembrar que traduzir implica em usar os termos dicotômicos. Em contraposição, o que a gente pode e deve fazer? Usar os nossos termos, que significa resistir às dicotomias impostas pela colonialidade. Bom, e por que eu estou, então, retomando isso, né, da Lugones? Se a gente veio dialogar sobre um texto da Glória Anzaldúa. É porque elas foram contemporâneas, elas são consideradas as fundadoras, né, do feminismo descolonial, junto com também a Lélia Gonzalez, né, a brasileira. A Glória é apenas 2 anos mais velha do que a Lugones, mas ela morre mais cedo, já aos 61 anos. E quando a Glória escreveu o seu livro mais conhecido, La Fronteira, em 1987, em que ela descreve a nova mestiça como uma identidade formada entre pontos de vista conflitantes e incompatíveis, indígena, mexicano e anglo. O que acontece logo em seguida? A Lugones, em 92, se não me engano, escreve um ensaio sobre esse texto, sobre esse livro da Glória Anzaldúa. Então, elas têm um vínculo, elas são contemporâneas e elas existiram, viveram e defenderam o feminismo descolonial. Olha, que maravilha. Obrigada, Úrsula. Obrigada, Úrsula. Olha, que maravilha essa retomada do texto anterior. Eu acho que isso traz, né, todo uma sintonia para aquilo que a gente vai fazer hoje e dá uma continuidade, assim, bastante importante, né? Eu trouxe aqui, vou compartilhar com vocês uma apresentação rápida de PowerPoint, que eu acho que é importante. Nosso texto, né, como já falamos, da Glória Anzaldúa. Eu achei importante trazer aqui para o nosso debate, assim, contextualizar. Para mim, a imagem é uma coisa muito importante. Então, quando eu li o texto da Glória, e me permitam essa intimidade, porque eu acho que o texto traz essa proximidade, e eu acho que era exatamente isso que a Glória estava propondo, então eu vou chamar sempre de Glória, para dar essa ideia de proximidade, né? Eu acho muito importante a gente ver a imagem. Quando eu lia, eu tinha muita curiosidade de saber quem é essa mulher, e acho que a imagem é uma coisa muito forte. Então, eu fui procurar, né, na internet, fotos dela, assim, para me dar ainda mais essa ideia de proximidade. Tanto a Glória é uma mulher que nasceu em 1942, e morreu em 2004, né? Portanto, já com algum tempo, mas que claramente o texto do qual a gente traz hoje é um texto completamente atual, né? Segundo o que a gente pode ver no texto, foi escrito na década de 80, mesmo em 1980, portanto, é um texto que continua bastante atual. Achei importante trazer, que eu acho que é uma coisa que marca a trajetória da Glória, eu achei importante trazer um mapa de onde ela é, né? Porque eu acho que isso faz todo o sentido, tendo em conta que foi uma mulher que trouxe, e aí trago a ideia de cosmologia, né? Ela trouxe as suas subjetividades para o seu texto e para as suas pesquisas, então eu acho que isso é importante a gente contextualizar também o lugar, né? O lugar físico, o lugar, né, geográfico de onde ela nasceu, né? Ela nasceu ali nas fronteiras entre México e Estados Unidos, né? Num local chamado Rio Grande, no Texas. E aí, como a gente pode ver, eu marquei aí, né, nesse quadrado, mais ou menos, onde seria a região onde ela nasceu, portanto, realmente uma zona de fronteira, e isso é importante porque marca, né, como a Úrsula já colocou aqui, né, um dos principais textos, né, principais trabalhos da Glória é sobre as fronteiras, né, e marca principalmente a pessoa que ela é, né, de onde ela veio, o seu lugar, e a importância que ser uma menina vinda dessa região teve na sua formação e depois e na sua trajetória de vida e de militância.
Eu trouxe aqui alguns dados só mesmo, portanto, eu fiz aqui esse PowerPoint só mesmo para a gente ir acompanhando, porque pontuei algumas coisas importantes que eu achei da trajetória da Glória. Ela é de uma origem pobre, campesina, e ela se autodeclara chicana. Acho que é a pronúncia ticana, né? Eu acredito. Não sou muito boa, já não sou muito boa no espanhol. Mas o ticano é um termo empregado, né, para designar os cidadãos norte-americanos de origem mexicana, e acho que é muito importante assinalar, né, que ticano era um termo pejorativo, né, que referia-se ao trabalhador mexicano recém-chegado, né? E quando chega ali em meados dos anos 60, portanto, ela é de 42, portanto, quando é ali na sua adolescência, juventude, não é? Há um movimento a população da população mais jovem, ela se apropria do termo ticano, e ficou conhecido, né, o movimento ticano, se apropria do termo como forma de afirmação identitária. Traz, né, pega um termo que é muito pejorativo, que é tratado, né, que se referia às pessoas de origem mexicana, e elas transformam isso, né, como um objeto de afirmação identitária, né? E eu acho que isso é importante a gente contextualizar, que é desse lugar que Glória fala, né? E o texto, eu acho que diz muito, a gente consegue perceber muito claramente desse lugar de fala da Glória. Ela tem uma vida marcada pela experiência de conviver com problemas de saúde, né? Ela nasceu com um problema, se eu não estou em erro, genético, do qual teve grandes implicações no cotidiano e em dificuldades que posteriormente isso também marcou, né, a sua experiência com o seu corpo, né, e ela depois reflete sobre isso, né, do quanto o seu corpo, né, foi massacrado enfim, com os seus problemas de saúde, né, ela também foi, assim, objeto de muita violência, né? Ela sofreu bastante preconceito com relação à sua aparência física, sua origem de classe, né, e sua sexualidade. A Glória, pelo menos durante a pesquisa que fui fazendo sobre a vida dela, ela é essa mulher da classe trabalhadora, ela assumidamente lésbica, portanto, ela viveu com vários preconceitos e assimetrias em volta da sua subjetividade, né? Como mulher que teve vários problemas é, com relação a todo esse percurso de vida e de subjetividade, né? É, uma coisa que eu achei muito interessante falar, né, que ela teve grandes dificuldades assim para estudar, portanto, é uma mulher de origem pobre, né, que tem dificuldade de estudar e o trabalho no campo, né, é uma coisa muito marcante para ela e assim eu acho que quem é de experiência, né, com a pobreza, sabe que isso marca de forma muito importante, né, a sua experiência e o acesso à educação envolta com muita dificuldade e é preciso bastante lutas, né, para ter o acesso à educação. E eu acho que Glória teve essas dificuldades ao longo do seu percurso, mas consegue estudar, consegue fazer uma licenciatura, mas quando chega ali por volta de 76 e 77, há uma coisa que marca muito a experiência da Glória. E eu trago isso porque o texto é de 80, e eu acho que é muito interessante pensar que ela fala logo a seguir, né, ao momento onde ela foi recusada para ingressar no doutorado na Universidade do Texas, onde o seu tema de pesquisa não foi aceito, né? Então, assim, não, a sua proposta, seu projeto de pesquisa não foi aceito, portanto, ela foi reprovada, não foi admitida no doutoramento,
o doutorado da Universidade do Texas. E eu acho que a carta, né, fala exatamente pós esses acontecimentos, né? O texto que ela traz é exatamente pós isto, né? Em 1981, né, já tendo escrito esse texto, ela foi convidada pela Universidade de São Francisco a lecionar no recém-programa voltado aos estudos sobre mulheres, e aí eu acho que aí tem, né, a militância acadêmica, né, o seu percurso acadêmico, de certa forma, segue uma continuidade aí em 1981, não é? Mas sempre em mente que esse percurso, né, com bastante dificuldades pelo caminho, né? Aí agora, uma coisa que é como acho que para seguir aqui uma lógica que a Úrsula já tinha nos trouxe, né? O principal trabalho dela, como eu já tinha apontado, né? É Borderlands, La Fronteira. E uma das coisas que eu acho que é importante assinalar, que no trabalho, né? Uma das coisas centrais desse trabalho é que a fronteira, que a Glória nos diz, é que a fronteira não é apenas um espaço geográfico definido, mas sim um local conflituoso que, em meio às tensões políticas, econômicas e culturais, desenvolve uma luta que também é feminista. Eu acho que isso é um conceito, e aí eu trago esse conceito principal, né, para a gente entender o lugar, né, de onde ela está a falar. Então, no seu principal trabalho, ela traz essa ideia bastante importante, né, sobre a fronteira e o que é que isso significa, e o que é que significa isso, né, em meio às tensões políticas, econômicas e culturais, né, e aí a luta feminista. E agora falando mais especificamente, né, sobre o trabalho, que o texto, né, como sobre o título, Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do Terceiro Mundo, foi esse o trabalho que a gente leu, eu aqui trouxe só algumas coisas para pontuar, porque eu acho que é importante, depois a gente segue com o debate, portanto eu fiz só assim, uns tópicos daquilo que eu achei que era importante assinalar, do texto, para depois a gente seguir para o debate, né? Não quero também estar aqui como fazendo uma exposição muito grande, com grandes demoras sobre o trabalho, porque eu acho que o importante é a gente debater e criar, né, aqui essa coisa conjunta. Bem, a Glória inicia descrevendo a quem o texto se dirige, né? Na minha opinião, ela quase nos convoca, porque quando ela diz, olha, você, nós, mulheres de cor, mulheres trabalhadoras, mães que têm seus maridos, ex-maridos, suas crianças, eu acho que é quase uma convocação para quem ela se dirige, né? Então, assim, ela está ali logo no início se dirigindo a gente, né? Pelo menos eu me senti muito tocada e muito chamada, muito convocada naquele texto. Ela justifica o texto em formato de carta, porque o texto é todo num formato de carta, inclusive com as datas, que eu acredito são datas diferentes, né? Portanto, é um texto contínuo que ela foi pegando ao longo de um período, pelo menos eu acho que alguns meses, e ela justifica o texto em formato de carta pela intimidade e a mediatez que traz. Portanto, eu acho que é por isso que eu estou tratando-a como Glória, porque eu acho que é mesmo isso que ela queria, né? Essa intimidade e essa forma imediata que a carta, o formato carta traz para a gente, né? Ela propõe, né, que a nossa experiência como mulheres de cor, mulheres do terceiro mundo, não é igual ao das mulheres brancas. E eu acho que é uma das coisas centrais, né, que logo no início a Glória pontua, diz assim, olha, a experiência de nós mulheres de cor é diferente, né, das mulheres brancas. As nossas demandas, as nossas demandas são diferentes porque as nossas subjetividades, né, são diferentes, né? E eu acho que aí traz a ideia novamente da cosmologia que a Lugones depois tratou, né? Eu acho que é aí que a gente pode
cruzar, né, os textos. Ah, ela pontua, né, a dificuldade de sermos vistas, ouvidas e compreendidas dentro da nossa diversidade e complexidade. Então, eu acho que ela mostra, ela traz isso muito claro no texto, né, de como nós, mulheres de cor, temos grandes dificuldades de sermos ouvidas e compreendidas, né? A nossa voz ainda é muito pouco ouvida, e o interesse sobre as nossas demandas, sobre as nossas necessidades, ainda é muito pouco ouvida, né? Então, e mesmo a nossa mesmo quando a gente tem nossos espaços no mundo acadêmico, por exemplo, as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, é algo, né, que às vezes muitas vezes tratado como coisa de segunda, né? Então, eu acho que isso e logo a seguir, a Glória trata de forma mais enfática sobre esse assunto, né? Ela fala das dificuldades de se entrar e permanecer no mundo acadêmico, é isso que eu estava a falar, né? O mundo literário, e em outras esferas de poder. As nossas especificidades, as nossas demandas e os nossos assuntos são sempre, tratados de forma como irrelevantes, né? E eu acho que isso é, sim, algo que nos atravessa, eu acho que é uma coisa comum a todas nós aqui, né? Em pelo menos algum momento, né? Aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente diz, em vários espaços por onde a gente percorre, é muitas vezes, né, tratado como irrelevante. Então, assim, nós somos muitas vezes caladas e silenciadas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito forte do texto da Glória, e eu acho que a gente, ao ler o texto, há uma sinergia muito forte quando a gente lê e se sente muito representada no texto, né? Ela diz também no texto que há uma imagem estereotipada que fazem de nós, impõe-nos rótulos de incapazes, chamam-nos para dar listas de nomes de conferencistas, mas não nos dão esta oportunidade de fala. E aqui, quem de nós, né? Quantas vezes nós aqui, né, somos questionados, olha, conhece alguém que pode falar sobre isso? E e a gente fica assim esperando o convite. Olha, vem falar sobre isso, né? Porque às vezes nos chamam para dar nomes de conferencistas, conferencistas e a gente que poderia estar ocupando esses espaços não estamos, não somos chamadas, né? Porque a nossa voz não parece não tem interesse, não há interesse de ser ouvida, né? Porque parece que então, realmente confirma aquilo que a Glória fala, de que muitas vezes a nossa voz é tratada como irrelevante, né? E eu acho que nós aqui, que estamos aqui presentes, e quem está nos ouvindo, acho que entende bastante sobre isso, né? Principalmente nós, mulheres imigrantes, né? Que estamos aqui em Portugal. É, o nosso tempo, e outra coisa que eu trago aqui, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, é que a Glória fala que o nosso tempo, a nossa disponibilidade é diferente porque temos que matar vários, e aí é uma expressão que eu trago, né, que a gente tem que matar vários leões por dia. A nossa luta pela sobrevivência é diária, por isso as nossas demandas são específicas e refletem a nossa realidade, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a Glória traz, né? De mostrar que o nosso tempo é um tempo diferente de outras, né? De outras mulheres brancas, porque as nossas demandas e as nossas subjetividades são outras, né? Então, assim, a gente está lutando pela sobrevivência, a gente tem mil coisas para fazer, mas a gente está aqui tem uma diversidade de vidas, né, que nos perpassam. Ela pontua uma coisa importante, né, que a escrita salva, ela ajuda a compreendermos, entendermos o nosso valor e o que dizemos é relevante, né? E aqui eu acho que, na minha perspectiva, né, se a gente trocar a escrita por militância, eu acho que faz o mesmo sentido, né? Que a militância também salva, às vezes, né? Ela ajuda a gente compreender
o nosso mundo, entendermos as nossas demandas, os nossos valores e entender que o que a gente diz também é relevante, né? Então, assim, quando eu lia a Glória falar sobre a escrita e escrever, eu também lia como a militância, né? Era algo que para mim era muito forte, né? E é nisso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu acho que estarmos aqui, e aí é outra coisa que eu acho que é central no texto, né? A ideia que ela diz muito claramente, e eu trouxe esse enxerto do que ela diz, que é você não está sozinha. E eu acho que é central no texto da Lugones, né, quando ela fala de coalizão, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente juntas, a gente tirou um tempinho do nosso sábado para a gente estudar juntas um texto. Acho que todo mundo leu o texto, né? Portanto, a gente tirou um tempinho da nossa vida corrida, do nosso dia a dia, como mulheres, como estudantes, como mães, como avós, enfim, a gente tirou um tempo e juntas a gente está aqui para conversar sobre isso, né? E ao mesmo tempo, a gente também, juntas, a gente está construindo esse espaço, né? Que é o comitê. Então, eu acho que assim, é a mensagem central da Glória, né? De que nós não estamos sozinhas, e isso a gente. Eu acho que é essa proposta do comitê também, né? Da importância da gente estar juntas aqui. E aí podemos caminhar juntas falando do que escrevemos, né? A gente pode caminhar juntas falando e debatendo da militância, dos nossos assuntos, das nossas demandas, dos nossos desejos e das nossas subjetividades. Bom, de modo geral, né? Eu paro aqui o compartilhamento, porque eu fiz questão de fazer só esses pontos, que depois a gente em debate pode tratar. Espero não ter passado muito do tempo, acho que sim, mas pronto. Fico aqui com essa mensagem. Eu tenho depois, né, uma carta para ler, mas eu queria compartilhar de forma mais privada, se pudesse, né? Eu Sim. agradecia que a gente parasse agora. Olha, primeiro eu quero dizer muito obrigada, Gleiciane. Eu adorei sua apresentação. Eu acho que você fala com uma glória, né? Fala com sentido. Muito obrigada também, Úrsula, porque você deu o ponto, né, de início. Eu queria, antes de fechar a gravação, é, fechar aqui para nós com uma fala dela, né, da Glória também que tem a ver com o que vocês duas já falaram, com o que Glória fala, Lugones, né? E eu acho importante a gente lembrar que ela diz que a gente não se reconcilia com os opressores, né? Nós somos aqui de uma militantes, ativistas, feministas, né? Acreditamos mesmo na nossa política feminista, a gente falou isso no começo, elas falam, porque a gente está ecoando exatamente o que Lélia, o que nós já lemos em Lélia, o que nós já lemos em Lugones, e agora em Glória, e em outras autoras, né? E eu acho importante o que Lugones diz também, que nós precisamos ouvir-nos, né, umas às outras, a nós próprias, a Glória diz aqui também, e que precisamos, abre aspas, encontrar, abre aspas agora, a musa dentro, né, encontrem a musa dentro de vocês. Desenterrem a voz que está soterrada em vocês. Não a falsifiquem. Não tentem vendê-la por alguns aplausos ou para terem seus nomes impressos. Com amor, Glória. Então, eu acho que assim a gente. Eu nunca deixo de chorar nessas gravações, olha que vergonha. Mas, enfim, é isso. A gente está aqui tentando abraçar-nos, né, mesmo online, e estarmos juntas para esse crescimento, esse desenvolvimento e fortalecimento de uma luta, porque eu acredito que só o feminismo vai salvar esse mundo, só a política feminista, e nós temos que ter muita força para segurar essa onda aí, né? Então, gratidão, um abraço, até o próximo grupo de estudos.